Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse que é patrocinado pelos professores da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre temas muito pertinentes, atuais e polêmicos muitas vezes. Inclusive o nosso de hoje, ele é bastante polêmico. Hoje, primeiramente, então, eu sou a professora Sandra, atuo como coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente na Uninter e hoje nós vamos falar algo que tem totalmente envolvimento ao meio ambiente. Vamos falar sobre a cidade de Curitiba, como ela está, a movimentação, como está a parte de planejamento, a parte de mobilidade urbana dentro da cidade de Curitiba. Vamos falar sobre os desafios, vamos falar sobre prováveis soluções ou soluções que já foram encontradas. Mas antes, eu tenho aqui uma participante muito especial, aliás, para lá de especial, a professora Rafaela Almeida. Seja bem-vinda, professora. Olá, professora, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento, dos estudos que eu tenho na área, desse tema que realmente é tão polêmico e que está tão em alta no momento, tanto tem se falado a respeito da mobilidade, da infraestrutura. Então é um prazer compartilhar desse momento com vocês. Ah, ótimo! Lembrando que eu, professora Sandra, professora Rafaela e mais algumas outras professoras e professor na área da coordenação da Uninter, né, na área de pós-graduação e coordenação da área de Uninter, temos um grupo de pesquisa. Por que eu vou falar sobre o grupo de pesquisa? Porque é através dele que surgiu esta ideia e essa pesquisa e esse momento de nos atualizarmos sobre o tema, sobre a mobilidade urbana, como ela está em Curitiba. Então nós temos lá vários grupos de pesquisa, sendo que o nosso grupo pesquisa sobre mobilidade urbana e sustentável. Como é o nome desse grupo? É 6 cidades inteligentes, cidades educadoras, inteligentes e sustentáveis. Veja que ele abrange várias áreas e vários pontos para essa pesquisa, como está sendo pesquisado. Mas no nosso é sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. E eu, a professora Rafaela e as outras professoras e professor que compõem esse grupo, fizemos essa pesquisa e ele foi até aceito, não foi, professora? Num seminário internacional, não foi mesmo? Isso mesmo. Apresentamos a nossa pesquisa, pudemos compartilhar desse conhecimento, então se tornou uma publicação, é o produto, né, fruto da nossa pesquisa e tenho certeza que virão ainda muito mais. É a nossa contribuição científica para a mobilidade. Exatamente. Isso é pesquisa, isto é academia. Sair de dentro dos muros da faculdade, da universidade ou da escola e ir até a sociedade. Para quê? Para contribuir com a sociedade, com a melhoria daquela área que a gente está pesquisando, que no caso, mobilidade urbana e sustentabilidade. Professora, então a professora Rafaela, ela é tutora dos cursos de graduação em secretariado e é doutora em mobilidade urbana. Veja só, ninguém mais apropriado para falar do tema do que você, né, professora? Então, quais seriam, então, as perspectivas sobre a importância da mobilidade urbana para o desenvolvimento das cidades? E quais seriam os principais desafios que as cidades enfrentam para implementar isso? Existem políticas públicas, existem gargalos, existem empecilhos, o crescimento populacional tem a ver com isso, a mobilidade do trânsito, como é feito ou como é elaborado aquele sistema de trânsito da cidade. Será que isso tem interferência? Professora Sandra, a mobilidade urbana interfere diretamente na qualidade de vida da população, no meio ambiente das cidades. Então a gente tem sim um grande viés aí que precisa ser abordado, porque quando a gente fala que interfere na qualidade de vida dos cidadãos, aí já acende um sinal de alerta.
mas a gente precisa pensar, né, que nós tivemos um grande crescimento populacional em áreas urbanas, especialmente a partir da década de 70. E nem todas as cidades estavam preparadas para esse crescimento. E aí, principalmente, a gente tem um boom também na quantidade de veículos circulando. E tem um outro detalhe que muitas vezes a gente esquece, que é a questão lá do e-commerce, que incentivou, né, as vendas pela internet, e com isso a gente tem mais veículos de carga também transitando nas cidades. O que acontece? Nós temos congestionamentos maiores, e vocês já devem ter percebido isso no dia a dia de vocês, uma maior quantidade de veículos circulando nas cidades e uma infraestrutura muitas vezes urbana que não está adequada ou não comporta esse grande crescimento populacional e também de veículos. Então, nós temos sim políticas públicas, nós temos o Estatuto das Cidades, que é de 2001, e que dá os direcionamentos para os planos diretores das cidades. Então, cidades com mais de 20 mil habitantes têm obrigatoriedade de ter o seu plano diretor, e para cidades com mais de 500 mil habitantes, nós precisamos de um plano de mobilidade. E veja, professora Sandra, como é engraçado, porque já na década de 60, muito antes dessas legislações estarem vigentes, Curitiba já tinha os seus planos diretores próprios e já falava na questão do congestionamento. Então, década de 60 já era uma problemática que já vinha sendo pensada. E isso foi agravando ao longo do tempo. E a gente vai falar hoje de algumas questões que são importantes e como melhorar essa questão da mobilidade, principalmente desses congestionamentos, das questões ambientais que têm um impacto direto aí da questão da mobilidade, né? Interessante falar sobre essa preocupação na década de 60 em congestionamento. Muitos de vocês que nos assistem, com certeza nem pensavam que ia existir, né? Mas o problema já estava em situação já de preocupação para a sociedade, né? Para as cidades. É interessante também que as políticas públicas, que não eram obrigatórias, mas Curitiba já estava saindo à frente e trazendo, então, algumas alternativas dentro dessas políticas públicas para minimizar ou então gerenciar o que poderia se tornar um caos, né? Porque a população cresce, as cidades, não é somente Curitiba, mas as cidades crescem assim exponencialmente, vamos dizer assim, e o consumo de automóveis, o uso desses automóveis particulares, o indivíduo somente ele dentro do carro, tal, a gente vê cada dia mais, infelizmente. Mas dentro dessas políticas públicas e dentro desses planos diretor que foram feitos aqui em Curitiba, tinha ênfase às ciclovias, tinha ênfase à VLT, a ônibus exclusivos de canaletas, tinha algum incentivo ou despertou quando começou, tal, a dar essa alternativa, porque quando a gente fala que a mobilidade tem problema, a gente não pode só citar os problemas, a gente tem que vislumbrar ou citar também alternativas de melhoria para isso. Existiu e existe, professora? Curitiba sempre foi pioneira no transporte público, principalmente por conta do BRT, que foi copiado em diversos países ao redor do mundo. Mas hoje nós temos uma alta dependência nesse modelo de transporte, que é o BRT, e nós sabemos que já tem outros modos de transporte que são adotados por vários países ao redor do mundo. E, professora Sandra, para falar disso, eu vou trazer alguns dados aqui, vou até pegar minha colinha. Ah, sim, dados são assim mesmo, a gente traz e é feito ao vivo, a gente precisa ter uma colinha, né, para que eles sejam verídicos e sejam atualizados. Exatamente, isso inclusive faz parte da nossa pesquisa. Exato. Então vejam o real, né, a situação real de Curitiba nesse momento. Então nós temos que pessoas circulam, né, utilizam o transporte público em torno de 40%. Já o veículo individual, em Curitiba, 49%. Então, nós temos, se for fazer um comparativo com uma cidade, por exemplo, Paris, professora Sandra, a gente tem lá que somente 4,3% do transporte acontece em veículo particular, ou seja, 4,3%, enquanto em Curitiba nós temos 49,45%.
Quando a gente fala de bicicleta, lá em Paris, ela já é um número maior de pessoas circulando de bicicleta do que de automóveis particulares. Então aqui a gente tem 2 pontos de atenção. Primeiro, que nós temos um movimento em Curitiba que as pessoas estão deixando de utilizar o transporte público e indo para o transporte individual. O segundo é que nós temos cada vez mais a cidade tendo um espraiamento, então ela está crescendo e muitas pessoas muitas vezes moram na região metropolitana ou em bairros mais afastados e precisam fazer esse movimento para o trabalho, então se deslocar a trabalho de regiões mais distantes. Então aqui fica o ponto para a gente pensar, por que as pessoas estão saindo do transporte público e vindo para o transporte individual? Então a grande proposta aqui que o planejamento urbano tem se feito é de que maneira nós podemos trazer de volta essas pessoas para o transporte público, né? Então é o grande desafio. E Curitiba tem trabalhado, pensado formas alternativas de transporte, alguns estudos já estão aí sendo feitos, mas principalmente Curitiba tem trabalhado na eletromobilidade, um transporte mais sustentável, que é outro objetivo das cidades. A gente precisa diminuir os índices de poluição também. Essa é a grande preocupação atual, né? E inclusive não é só daqui da cidade de onde a gente está, mas é mundial. Justamente a minimização ou diminuição até dos gases de efeito estufa, que grande parte são gerados pela queima de combustíveis fósseis, que no caso, né, não é limpo, caso é o petróleo, né? Poderia ser uma outra alternativa. Então, o incentivo a essa nova mobilidade, a esse novo modelo de transporte, vem contribuir justamente com os ODS, com a agenda da ONU, né, que é até 2030, que seja diminuído a emissão de gases de efeito estufa. E sendo que grande parte vem desse transporte e do uso de automóveis. E também caminhões de carga, ônibus, né? Que grande parte deles, eu não sei se é verdade, mas a gente lê muito e busca muito dados tal, sobre a não manutenção de carburadores, a poluição, né, não é feita, os carros não são feitos revisões periódicas, não digo só os carros de uso individual, mas também os automóveis que fazem esse transporte, né? Às vezes são antigos, não tem a manutenção adequada, né? Isso acaba também contribuindo, né? Mas falando sobre o índice do segundo ponto que você trouxe sobre bicicletas, né? Não é que só lá em Paris, mas aqui também nós temos, né? Ciclovias, não temos? Temos sim, professora. Inclusive, Curitiba tem trabalhado muito na construção de novas ciclovias, de ampliar a malha cicloviária, tem incentivado muito o uso da mobilidade ativa, que é essa que não usa de combustível, né? A própria combustão seria o ser humano, né? Então, a bicicleta, a caminhabilidade, como uma forma de integração com outros modais. Então, por exemplo, eu moro numa região distante, então eu pego um transporte público, chego no centro e faço os deslocamentos na região central de bicicleta, a pé. Então, Curitiba tem incentivado muito. Recentemente, nós tivemos a incorporação de um sistema de bicicleta por aluguel. Então, é mais uma forma de incentivar, mas principalmente Curitiba tem trabalhado nessa questão de ampliação da malha cicloviária, embora a gente saiba que ainda tem algumas áreas que não tem continuidade, então você inicia pedalando por uma ciclovia e de repente ela termina, ela não tem conexão. Então, Curitiba já tem isso mapeado, onde tem esses pontos que há os vazios, né, ou seja, que não tem a continuidade da ciclovia, mas Curitiba já tem trabalhado, inclusive tem um plano cicloviário, mas a gente, como gestores urbanos, precisamos pensar que isso é um trabalho contínuo, né? Então, é um estudo que tem que ser sempre pauta. De que forma conectar Curitiba com região metropolitana e trabalhar essa intermodalidade,
que os modais conversem entre eles, né? Porque a gente sabe que se você não vai fazer longas distâncias de bicicleta, então de que forma eu consigo conectar, trazer essa conexão entre os diferentes modais? E o uso aqui em Curitiba, como outras inúmeras cidades, né, não só no Brasil, mas também fora, há o entreposto, vamos dizer assim, o estacionamento, né, entre a ligação do ônibus, da condução urbana, né, de transporte urbano. Quando chega numa região, grande parte já das cidades estão se preocupando em trazer esse estacionamento para que você se locomova depois daquele espaço, ou até intermunicipal, né? Essas ligações de região, de cidades metropolitanas, faça de maneira mais sustentável, vamos dizer assim, com os ônibus de transporte urbano, né? Ou, se não for preciso o uso do ônibus, de se deslocar através da bicicleta, porque vários pontos, hoje em várias cidades, não é somente aqui, mas inúmeras cidades adotaram esse transporte por ciclo, né? E o importante é ter, na verdade, a ciclovia ou a ciclovia compartilhada. Exatamente, professora. Mas sempre pensando na segurança, acho que um dos principais pontos, tanto quando a gente fala de transporte público, de bicicleta, um dos principais pontos que são citados pelos usuários, por que não utilizar, é a segurança. Então, quando você tem uma ciclovia que é exclusiva, você sabe que você está em segurança transitando por aquela via. Quando você compartilha com automóveis, você de alguma forma está se colocando em risco. E aqui vem um outro ponto que é importante, professora, que é a questão da cultura. Então, a gente precisa ter uma cultura de lembrar que está lá no código, né, na lei de mobilidade, no código de trânsito, que os maiores precisam respeitar os menores no trânsito. Isso é fundamental, né, Isso é fundamental. Rafaela? Porque muitas vezes a gente está ou no carro ou a pé, né? Mas a gente percebe que não só um lado, quanto o outro também. Isso é uma questão de educação ambiental, né? Uma educação de trânsito, né? Que precisa ser mais efetivado, com uma formação mais efetiva, vamos dizer assim, né? Tanto o condutor do automóvel se acha no direito de passar aquela via ou de não respeitar o pedestre, ele que tem que respeitar, tanto quanto o pedestre muitas vezes acha que por ele ser menor e não estar motorizado, ele tem a preferência. Mas existe uma certa, não sei nem se é uma lei, mas existe uma certa conduta, tanto do condutor do carro, quanto de quem está andando a pé. Primeiro, a segurança própria, né? E, a seguir, a segurança da sociedade, né? Porque imagina o que não causa de transtorno um atropelamento ou um acidente de carro ou um acidente, muitas vezes com vítima fatal, que a gente até percebe, né? Em várias cidades, não precisa ser uma cidade que tenha um congestionamento ou tenha uma parcela maior de uso de automóveis. A desatenção ou a falta de senso, né, comum de cidadania transporta isso. Estamos aqui conversando com a professora Rafaela, doutora em mobilidade urbana, mas nós precisamos fazer um intervalinho rápido. Não saiam daí, voltem, porque a segunda parte vem com coisas muito mais interessantes. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Pickler, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre mobilidade urbana, principalmente na cidade de Curitiba. Essa movimentação em Curitiba, sobre essa mobilidade urbana, a sustentabilidade disso, né? No bloco anterior, nós fizemos uma explanação de como está na cidade. A professora Rafaela, convidada, falou sobre a comparação entre o uso de bicicletas, automóveis com países da Europa, com o país da Europa, mas nós vamos trazer outros países também falando sobre esse nosso tema. E falamos também sobre ciclovias, falamos sobre o uso de carro individual, sobre políticas públicas, que são muito pertinentes, muito importantes, né? Sobre a elaboração e a efetivação da mobilidade urbana. Vamos continuar, então, falando sobre um caso que nós deixamos para falar um pouquinho mais agora. Quando a gente fala em trânsito e mobilidade urbana, a gente não pode esquecer que pessoas precisam da acessibilidade. Precisa ter acessibilidade a isso. Não é somente o motorista do carro ou quem está lá no pedal que tem esse direito. A acessibilidade na mobilidade urbana, ela também é contemplada, professora Rafaela? Professora Sandra, é tão importante que foi tema da minha dissertação de mestrado.
a acessibilidade para pessoas, principalmente com mobilidade reduzida. Então, pessoas com deficiência, idosos, gestantes, mães com carrinho de bebê, uma pessoa que está com a mobilidade reduzida temporariamente. Então, nós precisamos pensar nas cidades, na infraestrutura, principalmente aqui das calçadas, pensando em todas as pessoas que fazem uso dessas calçadas. Então, a acessibilidade é muito importante. E não é somente atender as normas da ABNT, que nós temos uma norma que rege a acessibilidade, que é a 9050, mas pensar em várias questões que também dizem respeito à acessibilidade. Então, será que essa pessoa ela consegue fazer de forma independente o início até o fim do seu percurso? Então, na minha dissertação, eu trazia as pessoas para a rua e elas faziam pequenos percursos de 100, 200 metros e, às vezes, nós chegávamos à conclusão de que um cadeirante, por exemplo, uma pessoa idosa não conseguia fazer um percurso do seu início ao fim de forma independente, ou seja, sozinha. Por quê? Porque tinha um obstáculo, porque tinha um degrau no meio do caminho, porque tinha uma inclinação muito grande e, por exemplo, uma pessoa de cadeira de rodas poderia ter uma queda. Então, quando nós pensamos nas cidades, na infraestrutura, nós precisamos pensar em todas as pessoas que utilizam esse espaço. E principalmente pensando também nos espaços de convivência. Então, quando nós temos vias que são voltadas para pedestre, em Curitiba nós temos muito isso, e o maior exemplo é o calçadão da Rua 15, que é específico para a circulação de pessoas. Quando nós temos esse desenho, as pessoas vivem esse espaço, elas não só circulam, mas se nós pararmos para pensar, tem um local para um idoso sentar, descansar num banco, depois continuar o seu percurso. Então, quando nós falamos de acessibilidade, é muito mais do que ter uma guia rebaixada, um em mesmo nível, você ter um sinal um pouco maior para que a pessoa faça uma travessia em segurança, no tempo hábil, dentro do seu tempo, que o tempo de um idoso é diferente de uma pessoa com uma vida mais ativa. Então, a acessibilidade ela é muito importante, porque faz com que as pessoas usem desses espaços. Quando nós paramos para pensar em vias que priorizam o uso dos veículos, você vê que gera uma insegurança nas travessias, que gera insegurança porque tem menos pessoas circulando. E nós temos alguns autores que são muito famosos, que é o Jangel, a própria Jane Jacobs, que fala que as cidades, pessoas precisam ser construídas para pessoas, não para os automóveis. E às vezes a gente tem a impressão, professora Sandra, que é o contrário, que as cidades estão sendo construídas, que a infraestrutura está sempre sendo pensada para o uso dos automóveis. E isso acaba incentivando muitas vezes as pessoas, mesmo nas pequenas distâncias, usarem o transporte individual em vez de uma bicicleta, de uma caminhabilidade, caminhando, fazendo esse percurso a pé. Isso é muito interessante o que você falou, Rafaela, justamente sobre esse uso do espaço dentro da cidade, o espaço comum, aonde as pessoas esqueceram muitas vezes de que eles são parte dessa cidade. Essa sensação e esse termo que eu vou usar é o termo de pertencimento àquela cidade. E isso as pessoas acabam muitas vezes esquecendo que elas pertencem àquele espaço, e aquele espaço foi feito e foi pensado para o indivíduo. O carro é o acessório. Exatamente. O indivíduo é o componente principal da cidade. E a partir daí é o convívio social que vai se perdendo, porque as pessoas ficam um pouco mais individualistas, ficam mais fechadas no seu próprio carro, ou então não param muitas vezes. A gente mesmo que trabalha no centro de Curitiba, quantas vezes a gente aproveitou aquela praça maravilhosa, a Praça Osório, ou então a rua, o calçadão da Rua 15, Tem vários pontos que a gente tem que citar, que muitas vezes a gente não aproveita, porque a falta de segurança, Até mesmo as calçadas de Curitiba, às vezes, tem um entrave ali, porque são feitas de petit pavé. Sim, petit pavé, petit pavé. Então, são aquelas pedrinhas que são assentadas, e a gente que é mulher gosta de usar um salto, E às vezes o salto não combina com a calçada. Então, muitas vezes não te dá aquela segurança da caminhabilidade.
Mas esses espaços de convívio, eles são muito interessantes, muito mesmo, porque traz o indivíduo para dentro da cidade. Muito legal essa parte da acessibilidade, não poderia deixar de passar, né, sem comentar sobre isso. E é uma área que está cada vez mais sendo analisada e estão trazendo cada vez mais condições para que essas pessoas sejam inseridas, não marginalizadas na sociedade. Tem que ser inserida na sociedade, né? Mas outro ponto também bem interessante na área de mobilidade urbana é sobre novas tecnologias. Estão surgindo novas tecnologias para a mobilidade e a sustentabilidade urbana? Professora, a gente tem visto cada vez mais o uso dos smartphones na mobilidade. Então, uma pessoa que pega um ônibus, ela consegue verificar por meio de um aplicativo quais são as linhas de ônibus que ela pode pegar, o horário dos ônibus, a que distância o ônibus está. Então, há essa conectividade. Uma outra forma de uso de tecnologia são as câmeras de monitoramento. Então, se nós pararmos para pensar, nós geramos dados o tempo todo. E nós podemos utilizar desses dados, fazer uso desses dados, para entender como acontecem esses movimentos urbanos, quais são as origens, quais são os destinos das pessoas dentro da cidade. E com isso melhorar a infraestrutura, melhorar a quantidade de linhas disponíveis de transporte. Então usar as tecnologias para entender como acontece, até mesmo a sincronização dos sinais. Então veja, quando a gente tem uma sincronização, sempre quando eu saio da minha casa, dependendo para onde eu vou, tem um ponto sempre que congestiona. E a gente sabe que é porque em 2 quadras à frente tem um outro ponto que também tem um gargalo. Então, quando a gente faz esse monitoramento, você consegue, por exemplo, sincronizar os sinais, incluir mais linhas de ônibus aonde há maior demanda, criar, no caso de Curitiba, aqui já tem vias exclusivas de ônibus. Então, esse mapeamento a partir do uso das tecnologias é muito importante para que você consiga fazer com que essa fluidez aconteça de uma forma melhor. Esses semáforos dessintonizados, olha, dá desânimo às vezes, não dá no trânsito? Porque é onde acontece o gargalo, vai sempre ter... acidente às vezes, muitas Sim. vezes até acidente ele acaba provocando, porque as pessoas pisam e vão, quando não tem mais, o sinal já fechou. E o outro carro já parou e muitas vezes não dá tempo de parar. Fica no meio da travessia, muitas vezes. Multa, radar, né? Mas isso aí tudo faz parte da cidade que está crescendo, né? E tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre as ciclovias. As ciclovias em Curitiba nós temos uma quilometragem bem significativa, tá? É pouco em relação à população e à extensão territorial dela, mas está crescendo. E será que ela tem ligação com todas essas regiões metropolitanas? Porque é feito uma propaganda, é falado que ela interliga e tal. Será que essa ciclovia não acaba no nada? Como que está, professora? Curitiba tem investido muito em ciclovia. Quem é daqui, inclusive, ou quem visitou, a gente tem percebido o quanto tem aumentado a malha cicloviária de Curitiba, que hoje já está em torno quase de 300 quilômetros. Mas quando a gente fala dessa conexão com as cidades da região metropolitana, apenas Pinhais é conectada com Curitiba por meio de ciclovias. Então aqui é outro trabalho que precisa ser feito, de que maneira que nós podemos conectar as demais cidades da região metropolitana com Curitiba por meio de ciclovia, incentivando o uso, né, desse modo de transporte que é a mobilidade ativa por meio da bicicleta. Só esclarecendo para quem não é daqui, Pinhais, um nome diferente, mas Pinhais é uma cidade da região metropolitana que faz divisa com Curitiba e ela praticamente já uniu a cidade de Curitiba. E grande parte das pessoas transitam tanto de Curitiba para lá como de Pinhais para cá a trabalho. E muitas indústrias e comércio na região, tanto de um lado quanto do outro, atrai essa transação de pessoas, esse trânsito de pessoas, né, que muitas vezes o fazem com o modal da ciclo, né, de bicicleta. E é a única ciclovia que a gente, na pesquisa, né, que nós somos num grupo de pesquisa, então Sim. Estamos todo mês, toda semana e
e pontualmente buscando dados atuais. E atualmente a única cidade que tem essa ligação direta é justamente Pinhais. Isso tem contribuído muito, né? Tem auxiliado, inclusive, pessoas que trabalham e transitam, né, a usar menos o carro individual. E nós temos também outros pontos, né? A caminhabilidade, que a gente pode abordar, né? E outras cidades exemplares que você trouxe, professora, que eu acho bastante interessante, porque não somos o único e nem sozinho no universo. Nós temos um universo de pessoas pesquisando a respeito e a gente troca muita ideia e busca muita pesquisa já feita fora daqui para que esse tema tenha cada vez mais sustentação, né? Professora, vou começar trazendo o exemplo de Curitiba, para quem não sabe, talvez, dessa história. Em 1972, a Rua 15, que é muito conhecida, que é um ponto turístico, inclusive, Isso. O calçadão da Rua 15, era uma rua de trânsito de veículos. E o Jaime Lerner, então, falou assim, gente, nós vamos fechar essa rua, essa via, e vamos torná-la exclusiva de pedestres. E houve uma grande revolta por parte dos comerciantes que pensavam que iria diminuir o comércio nessa via quando houvesse fechamento. E o Jaime Lerner foi lá e falou, não, nós vamos realmente fazer isso. E fizeram, e hoje há uma grande concentração de comércio, uma via que tem muito trânsito de pedestres. Então, para a gente ver o quanto realmente, quando você coloca vias exclusivas para pessoas, o quanto as pessoas se apropriam desse espaço. Outro exemplo que nós temos um pouco diferente são as ruas completas em São Paulo. Então, na Avenida Paulista, em alguns trechos da Avenida Paulista, nós temos a segregação nessa via. Então, tem uma ciclovia, que é exclusiva para as bicicletas, tem a parte de carga e descarga de veículos, então segregada para veículos de carga, a parte exclusiva para o transporte público, uma via exclusiva para motos, uma via exclusiva para carros. Então, é uma rua completa, ou seja, ela comporta segregado todos os modos de transporte que tem na cidade. Outros exemplos são a Europa, que tem as vias compartilhadas, então são vias que estão no mesmo nível. Aqui a gente tem a calçada um pouco mais elevada em relação ao leito carroçável. Então tem algumas cidades na Europa que têm essas vias compartilhadas, em que a calçada e o leito carroçável, né, por onde passam os veículos, são no mesmo nível e circula carros, pessoas, bicicletas, sem nada de sinalização, ou seja, há uma cultura muito grande de respeito. Então todo mundo se respeita nesse espaço, entendendo que se eu estou de carro, eu preciso ter uma preocupação maior em relação àquele pedestre que está usufruindo do mesmo espaço que eu. E cidades como a Europa, nós temos visto muito o uso da bicicleta, da caminhabilidade. Por exemplo, Barcelona, muitas crianças vão para a escola a pé. Então, o que Barcelona tem feito? Colocado sinais de trânsito com tempo maior para o pedestre, porque uma criança leva mais tempo para fazer essa travessia. Da mesma forma, incentivado o uso da mobilidade ativa, que é por meio da bicicleta e da caminhabilidade. França também, Paris, a gente tem visto muito esse movimento do incentivo à bicicleta, até mesmo por cobranças, né, ou áreas de restrição de circulação de veículos. Então, são algumas iniciativas que a gente tem ao redor do mundo. Não precisa ir fora do nosso país, a gente tem iniciativas aqui também, mas Europa, ela está muito à nossa frente e são exemplos a serem copiados também aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito à mobilidade sustentável. Esse exemplo que você deu, professora, sobre essa rua que é compartilhada, que não tem degrau, que ele tem o mesmo plano, já em Curitiba é feita na República Argentina, que liga o bairro da Água Verde, a parte praticamente central até a parte mais distante, ela já tem esse compartilhamento e é muito interessante, porque não tem a sinalização e tem locais que você não distingue o que é a via de carro, a calçada e a parte do ciclista. E o acidente, a gente está acompanhando aí com a pesquisa e tal, ainda não está alarmante, vamos dizer assim, né?
por sorte, os atropelamentos ou esses casos de incidência, né, de pedestre, bicicleta, ou bicicleta e carro, pedestre e carro, já está meio que incutindo na educação de trânsito, não só do condutor do carro, mas também do pedestre. Isso é muito interessante, muito interessante. Nossa, hoje foi assim uma conversa bem explanada, mas bem focada também, né? Professora, o que gostaria de deixar então para os nossos ouvintes sobre essa influência da mobilidade, dessa movimentação da cidade de Curitiba e até exemplos mundiais, né? O que você gostaria de deixar de influência sobre a mobilidade urbana para quem nos ouve? Principalmente, nós precisamos lembrar que o transporte público precisa ser prioritário e Curitiba já tem trabalhado muito nisso, está trazendo linhas exclusivas com ônibus movidos a energia elétrica, então tem trabalhado nesse sentido, ampliado as ciclovias, já tem projeto de um veículo leve sobre trilhos, que é o VLT, então vai retirar de circulação 3 linhas de ônibus e implementar o VLT, inclusive fazendo uma conexão com São José dos Pinhais, que é a região metropolitana. Então, Curitiba tem pensado no seu planejamento urbano formas de trazer a população para o transporte público. Mas nós, como cidadãos, também precisamos fazer a nossa parte, tendo essa cultura de deixar o veículo particular em casa, buscando essa intermodalidade, então fazendo a principal parte do nosso transporte com o transporte público, utilizando a bicicleta, utilizando outras formas de locomoção, porque nós também fazemos parte dessa infraestrutura como usuários e precisamos adotar essa cultura de pensar na questão ambiental, no respeito do próximo, na segurança de quem transita e compartilha dos mesmos espaços que nós. Maravilha, professora. Então, acho que já estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Ficou interessado sobre o tema? Procure cursos que a Uninter oferece, tanto na área de graduação quanto de pós-graduação, que nós temos cursos bastante interessantes na área de mobilidade, na área de logística, na área de meio ambiente, né? Na área de gestão, que contribui porque o conhecimento, sempre eu digo, o conhecimento é a base para que a cidade ou o indivíduo cresça e se fortaleça. Então, ficou curioso, tem vontade de se especializar na área, entre na página da uninter.com, procure lá os cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação, que com certeza um deles será especial para você. Agradeço então à professora Rafaela pela sua participação, pela compartilhar o seu conhecimento e também agradeço a todos que nos ouvem e que vão nos ouvir. Até o próximo programa.